Começando mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, como vocês podem ver, hoje o cenário tá um pouco diferente, né? Mas o semestre da UFO terminou de vez e eu tô passando as férias com a minha família aqui na minha cidade natal, que é Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Então, assim, saí lá de Minas Gerais, já tô aqui em casa, tô descansando bastante. Mas, como eu disse, semestre finalizado e eu finalmente tenho todas as minhas notas, como que ficaram as minhas médias desse período, né, da faculdade, e como que tá o meu CRA, que é o coeficiente de rendimento acadêmico, ou seja, aquela sua nota geral de como estão os seus estudos na faculdade. E eu quero compartilhar isso com vocês. Não só compartilhar essas notas, mas também dar algumas dicas de estudo que me ajudaram a conquistar essas notas. Mas enfim, vamos começar logo esse vídeo, então. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Aqui no canal eu mostro como é uma rotina de uma universitária que mora sozinha aos 19 anos em outro estado para conseguir cursar a universidade, né? Eu também mostrei como que foi todo o processo de passar no vestibular e agora eu pretendo trazer bastante dicas de estudo também aqui para vocês, de como manter ali um rendimento bom na faculdade ou na escola e etc, com algumas coisas que funcionam demais pra mim e que eu sinto que é o problema de muitas pessoas, não só estudantes como vestibulandos também, porque eu acompanhei toda essa fase. Então, assim, bora conversar. Vamos começar então falando das minhas notas. Eu acho que nada mais justo do que compartilhar elas com vocês, já que vocês acompanharam tudo de como que foi esse meu segundo semestre cursando jornalismo na UFO. E assim, gente, eu quero dizer que eu tô muito feliz, muito orgulhosa. Eu acho que nem eu esperava ter notas tão boas assim. Eu já tava esperando que o meu CRA fosse cair, porque o primeiro semestre foi EAD, e aí as minhas notas estavam muito boas, então eu já tava tipo assim, vai cair, tá tudo bem. Mas não, eu praticamente consegui manter um CRA muito bom. Mas enfim, bora começar. Eu tô com uma colinha aqui porque a minha memória é de dói. Algumas notas eu já sei de cabeça, mas eu prefiro ter aqui pra não falar nada errado pra vocês. Então vamos lá, gente. A primeira matéria que eu tive esse semestre foi planejamento gráfico, e eu fechei planejamento gráfico com 90. Todas as notas valem 100, então 90 de 100. Teve teorias da comunicação 1, que vocês sabem que foi assim a matéria, o terror desse meu segundo semestre na UFO, que o jornal inteiro tem medo dessa matéria porque é realmente muito complicada, e eu consegui fechar ela com 91. Teve gêneros discursivos e argumentação, que eu fechei com 100 de 100. Antropologia cultural, que eu fechei com 92. E PIC com 98. Aí vocês me perguntam, mas Duda, o que é PIC? Na verdade, é PIC 2, gente. PIC é projeto interdisciplinar, que é basicamente uma matéria que a gente tem no semestre que tenta englobar todas as outras, e a gente sempre acaba fazendo um grande trabalho, que é tipo o trabalho do semestre. Normalmente fica dentro dessa matéria de PIC. Esse semestre a gente fez um blog, que é o Manual de Sobrevivência do Vestibulando, vocês acompanharam. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, inclusive, eu mostro a apresentação desse blog, como que foi tudo. Aí, a próxima matéria e última é TRERG, que é Técnicas de Redação, Entrevista e Reportagens Jornalísticas. Se eu não me engano, espero não ter falado errado, gente. Mas enfim, TRERG eu consegui fechar com 95. Galera, meu CRA, no geral, juntando esse primeiro semestre com esse segundo semestre com o primeiro, que eu fiz online e tudo, tá 95,4 de 100. Gente, um CRA, assim, é tipo... Eu tô muito feliz e às vezes eu paro pra pensar como que eu consegui chegar nessa nota. Pra começar a gravar esse vídeo, eu pensei muito sobre isso, porque sendo totalmente sincera com vocês, eu não sou a aluna mais esforçada, nem a mais inteligente, sabe? Vocês acompanharam, eu sou, na verdade, bem perdida e confusa. E foi uma loucura, porque eu caí lá em Uberlândia de paraquedas e morar sozinha, estar longe da família, ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse semestre foi o caos. Mas ainda assim eu consegui ir muito bem nos meus estudos e eu comecei a juntar umas pecinhas na minha cabeça e perceber o que me fez ir tão bem assim pra conseguir passar isso pra vocês e ajudar vocês no processo. Vamos começar pelo básico então, e aí depois eu vou entrando nas dicas que eu mais quero que vocês escutem, que vocês levem isso, porque real foram as que mais fizeram a diferença pra mim. Mas vamos lá, gente, uma mania que eu tenho desde o ensino médio, que eu levei pro vestibular e agora pra universidade também, e que eu sei que me ajudou muito nesse processo, é de ir anotando durante a aula. Mas não é anotar cada palavra que sai da boca do professor, até porque eu acho que nem dá pra fazer isso, porque você também precisa prestar atenção na aula, né? O que eu faço, então, é ir anotando tópicos que eu acho importante que o professor tá falando, e dentro desses tópicos, palavras-chave. E aí são essas palavras-chave que eu vou lá e grifo. Porque, gente, eu me conheço.
Eu sei que a minha memória é de Dory, que eu vou sair da aula, vai dar nem 10 minutos, e eu não vou saber nem o que o professor estava explicando naquela aula, qual que era a matéria. Então, assim, ter essas palavras no meu caderno para eu poder olhar e ter aquele start de, então tá, a teoria matemática da comunicação é isso e aquilo. Me ajuda muito, facilita também na hora de estudar para a prova. Eu trouxe aqui o meu fichário da UFO para conseguir mostrar para vocês mais ou menos. Então, olha aqui, tá vendo? Grifado, grifado. E aí eu vou fazendo os tópicos, puxando setinhas e tal. E não vale reparar na letra feia, mas porque eu escrevi isso aqui correndo. E vou grifando o que eu acho importante. E dessa forma a gente vai indo. Me ajuda muito a meio que conseguir montar um mapa mental na minha cabeça também. Porque as provas dessa matéria, elas eram discursivas, então você precisava escrever. E tendo esses starts, eu conseguia pensar, então, tem que falar daquilo na resposta, tem que ter isso, porque essa teoria engloba aquilo e etc. É algo que me ajuda demais e, como eu disse, facilita na hora de você estudar também. É algo que você tem tudo ali no seu caderno, então você pode abrir ele a qualquer momento e tá ali, sabe? Me ajudou demais nesse semestre. E ao contrário dessa nossa primeira dica, que eu uso já há muito tempo, essa segunda eu descobri nesse semestre e foi assim, muito sem querer, gente, que é o quê? Antes de prova, ou então apresentação de seminário, qualquer coisa, mas principalmente prova, fazer um grupo de estudos, fazer uma revisão em conjunto, sabe, com outras pessoas. Porque foi muito doido que era a primeira prova de Teorias da Comunicação 1, que é essa matéria que eu falei que é tão temida, e a gente tava com tanto medo dessa prova, tipo, eu e os meus amigos, porque a gente sabia que não ia ser fácil, que ia ser uma prova que ia demandar muito da gente, e nós estávamos morrendo de medo, tava todo mundo, tipo, inseguro, sabe? E a gente tava na UFO, antes de começar a aula, de ter a prova e tal, e pensamos, por que a gente não se junta pra revisar? E foi essa revisão que fez uma diferença completa, e não foi só pra mim, foi pra quase todo mundo do meu grupinho de amigos, então eu digo que isso funciona. Porque normalmente quando a gente estuda, tá tudo muito na nossa cabeça. Então você colocar pra fora, verbalizar aquilo, principalmente explicando pra outras pessoas, ou até se você não conseguir se juntar com outras pessoas pra estudar, faz isso pra você mesmo, sabe? Tipo, explica a matéria pra você mesmo. O importante é você tirar, botar pra fora aquilo que só tá na tua cabeça. Conseguir verbalizar isso de alguma forma. E como eu falei pra vocês, era uma prova dissertativa muito complexa. Pra vocês terem uma noção, nessa última, a gente teve 2 provas de teoria da comunicação. Essa primeira, e que a gente se juntou e tal, tava todo mundo com muito medo ainda, e a segunda. Na segunda, uma das minhas respostas deu 49 linhas. Tipo assim, de escrita mesmo, é minha letra pequena. É muito complicado e todas as respostas o professor pede pra gente trazer um exemplo pra linkar com aquela teoria e conseguir trazer pra materialidade aquilo que a gente tá estudando. E assim, gente, muitos exemplos que eu trouxe nas minhas respostas foram exemplos que os meus amigos deram. Então, quando eu via as outras pessoas explicando aquilo, tipo, às vezes meu amigo explicava de uma maneira que eu não tinha pensado, mas que entrava com muita mais facilidade na minha cabeça, sabe? Que eu entendia aquilo melhor. E também a gente ia trocando exemplos, como eu falei, a gente ia se ajudando, e isso fez super a diferença, tanto que na hora que o professor entregou as notas, ele olhou pro meu grupinho de amigos e perguntou assim: o que vocês fizeram de diferente, sabe? Eu vou tentar espalhar vocês pela sala pra ver o que acontece, porque as melhores notas da prova ficaram concentradas no meu grupo de amigos. E eu tenho certeza de que essa rodinha de estudos ali de revisão que a gente fez antes da prova foi incrível. E eu acho que também o fato de ter sido bem próximo da prova ajudou muito. Então, por exemplo, a gente fez a revisão da meio-dia às 2 e às 2 já começava a prova, sabe? Eu acho uma boa. E agora, as dicas. Na verdade, eu acho que são conselhos que são os que eu quero que vocês mais entendam e levem consigo, porque foi o que fez a completa diferença pra mim nesse semestre. E, gente, o primeiro deles é que durante esse segundo semestre da UFO, eu aprendi um negócio que mudou a minha vida, que é basicamente a arte de se fazer de doida. Eu sei que falando assim, você para e pensa, o que essa menina tá falando, gente? Como assim? Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho essa coisa com ansiedade e, por exemplo, tem prova semana que vem. Hoje eu já tô sofrendo por antecedência aquela prova que vai ser só daqui, sei lá, 10 dias, entendeu? Então eu tinha esse negócio de ficar me cobrando e ficar ansiosa e ficar meio que culminando aquilo, ao invés. Isso meio que me travava, sabe? Ao invés de eu ir lá pegar o caderno e estudar, já que eu tava tão nervosa, eu não conseguia, porque a minha ansiedade me travava. Então, o que eu comecei a fazer? Tipo, a prova é semana que vem? Essa semana eu não vou pensar sobre, eu vou focar no que eu tenho pra essa semana.
Essa semana eu tenho que entregar 2 trabalhos, então são esses 2 trabalhos que são o meu foco. Semana que vem eu me preocupo com a prova. Claro que isso funciona pra mim, mas pode não funcionar com outras pessoas por conta que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, então de repente você precisa estudar com um pouco mais de antecedência pra conseguir fixar o conteúdo. Tem gente que precisa estudar na véspera da prova porque senão esquece. Então assim, isso foi algo que me ajudou demais por conta da minha ansiedade. Eu acredito que se você é uma pessoa ansiosa, talvez possa ajudar também, porque, como eu disse, a minha ansiedade me travava muito. E a partir do momento que eu parei e falei, não, eu vou focar no que eu tenho pra fazer agora, o depois é o depois. Isso me ajudou muito. E bora então para nossa dica barra conselho final. E esse, gente, é realmente um conselho de amiga. Que assim, eu falei muito aqui no canal, nos vídeos de Enem, nos vídeos de como estudar para o vestibular e como conseguir ser aprovada, porque eu fui aprovada em primeiro lugar na UFO e eu tenho quase certeza que isso fez uma diferença tremenda. Talvez se eu não tivesse adotado isso pra minha vida, eu nem teria conseguido ser aprovada, muito menos em primeiro lugar, assim, tipo de primeira, sabe, saindo direto do ensino médio da escola pública. Então é algo que acho que quem já é das antigas do canal sente falta até de me ver falando disso, porque eu falava muito essa palavra, que é a autossabotagem. Eu acho que esse é o problema da maioria dos estudantes, dos vestibulandos, eu ia falar estudandos, ia juntar os dois. Enfim, que, gente, basicamente eu vejo tantas pessoas, não só para vestibular, mas agora também na Universidade Federal, que eu achei que fosse algo que eu não veria tanto, que já vai fazer a prova com aquela cabeça fechada de caramba, eu não estudei o suficiente, eu não tô pronto, eu não sou inteligente o suficiente, não vai dar certo. E se vocês soubessem o quanto isso é complicado, quanto isso te prejudica, porque isso é nada mais, nada menos do que você se auto-sabotando. E, gente, vamos concordar aqui que a vida e as coisas já são difíceis por si só, sem a gente ficar complicando ainda mais as coisas. Então, imagina, você tá complicando as coisas pra você mesmo, entendeu? Você tá dificultando as coisas pra si mesmo. E sendo totalmente sincera com vocês, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu era inteligente e que eu conseguia, eu tinha capacidade pra fazer aquilo, parece que tudo só fluiu, sabe? É como se as coisas tivessem mudado assim da água pro vinho, porque eu era uma pessoa super insegura, principalmente no quesito acadêmico. Eu não me achava inteligente o suficiente, como eu falei pra vocês, eu nunca era a pessoa mais inteligente ou a mais esforçada. Só que eu não sei o que aconteceu, em algum momento a chave virou e eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou passar. E na minha cabeça, por exemplo, eu não tinha dúvidas de que eu ia conseguir passar no vestibular. Não sabia em qual faculdade, mas que eu ia passar. E isso fez toda a diferença. Porque, caramba, imagina, você ir já pra uma prova com aquilo na sua cabeça, aquele pensamento de já deu errado. Por que você tá indo, então, se você nem tá se permitindo ir bem naquela prova, se você nem tá acreditando que você de fato consegue aquilo, sabe? Eu acho que de verdade esse é o maior problema, porque eu vejo isso acontecer tanto. Eu via na época do vestibular, muitos de vocês me mandavam mensagem, sabe? Da galera que tava estudando pra passar no Enem e tudo, me contando isso de, ai, porque eu não sei, eu não consigo estudar, eu não saio do lugar. E eu conseguia ver toda aquela insegurança e eu via a mim mesma uns anos atrás, sabe? E eu consegui ter essa virada de chavinha e eu percebi o quanto isso mudou as coisas pra mim. Então, gente, não vai pra escola, pro vestibular, pra faculdade com esse pensamento de que você não é inteligente o suficiente, de que você não é capaz, de que você não se esforçou o tanto que deveria, não estudou o tanto que deveria, porque você fez isso. E se você acreditar em você mesmo, isso não é algo que você vai mudar da noite pro dia. Tipo, um dia você fica se auto-sabotando o tempo todo, porque coisa que eu já fiz muito nessa vida. E no outro dia tá tudo lindo, flores, e você tá super motivado e falando, nossa, eu sou incrível e eu consigo. Não, não é algo que vai mudar assim. Mas tenta perceber quando você tá se auto-sabotando. Então, quando já vier aquele pensamento de, ai caramba, eu devia ter estudado mais. Não, você estudou o suficiente, você vai lá naquela prova, vai dar tudo de si e tudo de si já é suficiente. Da próxima vez você estuda mais. E assim vai indo. Tenta perceber, sabe, quando a sua cabeça tá fazendo esse tipo de coisa com você, porque eu acho que isso é muito importante. E no momento que eu mudei isso pra mim, as coisas começaram a fluir. E como eu falei, eu não sou a aluna que vira madrugadas estudando ou aquela que tá sempre conversando com o professor, tirando nota. Eu nem levantava a mão durante as aulas, pra vocês saberem. A maior parte dos professores só foi me conhecer quando eu comecei a ir bem na disciplina, entregar os trabalhos, ir bem nas provas. Então, assim, nem a mais inteligente, nem a mais esforçada, porém eu tenho muita autoconfiança e eu acredito muito no meu potencial. E eu acho que isso
que faz com que eu consiga me desenvolver tão bem nos meus estudos, etc. E eu quero que vocês sejam assim também, que vocês levem esse conselho pra vida de vocês, porque é um conselho de amiga que eu gostaria de ter escutado bem antes, sendo bem sincera. Mas enfim, esse vídeo já tá enorme, eu já falei pra caramba, gente, eu tenho esse problema. Eu ligo a câmera pra conversar com vocês e eu me empolgo, eu vou falando. Mas enfim, eu espero que você tenha conseguido absorver um pouco dessas dicas e que elas façam a diferença pra vocês, que vocês consigam ter um boletim incrível, ir bem nos estudos, ter boas notas. Eu espero que faça a diferença pra vocês da mesma forma que fez pra mim. E a gente ainda vai ter muitos vídeos disso aqui no canal, de dicas de estudo, de ajudando vocês. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo só falando disso, de autossabotagem, de como eu fiz pra superar, pra começar a acreditar um pouco mais no meu potencial acadêmico, porque isso é muito difícil. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, também mostro tudo de como que é a rotina universitária, como eu falei pra vocês. Me segue lá no Instagram, porque lá vocês conseguem acompanhar tudo que tá acontecendo em tempo real e a gente consegue interagir bem melhor por lá. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda também, pode me mandar uma DM lá no Insta. Talvez eu demore um pouco pra responder, mas eu sempre tô tentando responder todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!